Olá pessoal, hoje vou falar sobre o lagarto, as formigas e o ninho. Eu estava vendo um noticiário, um documentário, talvez da National Geographic, alguma coisa semelhante, em que mostrava os hábitos de alguns animais. E me chamou muito a atenção quando o cinegrafista foi muito feliz ao detectar a seguinte cena. Ele observou que um lagarto vinha passando e acompanhou com a câmera aquele lagarto. E veio o lagarto, parou junto a uma árvore. Porque esse lagarto viu que naquela árvore havia formigas. E as formigas estavam no movimento de subir e descer na árvore. E aquele lagarto ficou ali embaixo. Não pegou as formigas, não atacou as formigas, ficou ali embaixo da árvore apenas esperando. E o cinegrafista documentando aquela cena. Interessante que, subindo com a câmera até o topo da árvore, ele notou que lá em cima havia um ninho de aves, um ninho de passarinhos. Dentro do ninho havia alguns filhotes. Aquelas formigas foram subindo pelo tronco da árvore e chegaram até o ninho daquela ave, aonde estavam os filhotes. E quando as formigas chegaram no ninho dos passarinhos, dos filhotinhos, e começaram a picá-los, eles, incomodados com as picadas das formigas, pularam do ninho. E quem estava lá embaixo? O lagarto. E quando eles caíram, já caíram praticamente na boca do lagarto. É interessante que o lagarto não subiu até o ninho para pegar os pássaros, mas vendo as formigas, ele ficou ali embaixo esperando, porque quase certamente alguém pularia daquele ninho. Eu tenho trabalhado com pessoas há algumas décadas e trabalhei com andarilhos, conversei muito com mendigos. Sempre que tenho oportunidade, converso com andarilhos, como também já trabalhei com dependentes químicos. E sempre que eu converso com um andarilho, eu faço questão de perguntar: por que você tornou-se um andarilho? Por que você saiu de casa? Na maioria dos casos, eu diria em 99% dos casos, a resposta é a mesma. Eu não me dava com o meu padrasto, ou não me dei com minha madrasta, eu não me acertava com as pessoas de casa, ninguém lá me entendia, meu pai era muito bruto. Sempre as mesmas respostas. E a pessoa preferia sair para a estrada, tornar-se um andarilho, a viver naquele lar, naquela casa. O inimigo das nossas almas, ele gosta que as formigas venham nos nossos relacionamentos. Formigas, neste caso, simbolizam pequenas coisas, mas que acumuladas incomodam. Formigas representam coisas que poderíamos contornar, situações que poderíamos, com bom senso, com humildade, com um pouco mais de amor, de tolerância, poderíamos suportar. Mas achamos melhor pular do ninho. Quantos casamentos acabam, quantos namoros terminam, quantos filhos brigados com os pais e vice-versa, quantas coisas acontecem simplesmente por causa dessas pequenas formigas. E quem se agrada disto, quem lucra com isto, é simplesmente o nosso adversário. Todos nós perdemos, todos perdemos. E o lagarto come, o lagarto se alimenta porque ele quer que hajam intrigas. Ele quer que hajam essas discussões, ele quer que hajam essas desavenças, ele semeia isto. A Bíblia nos ensina
a ser pessoas mais tolerantes, a ser pessoas mais humildes. O apóstolo Paulo chega a dizer: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não vão dormir brigados. Se você discutiu com alguém, se você brigou com alguém, se você magoou alguém, antes do dia terminar ou assim que você tiver oportunidade, converse com essa pessoa, peça-lhe perdão, restaure o relacionamento. É tão triste perder um amigo por questiúncula, por bobagem. É tão triste magoar alguém a quem nós amamos por coisinhas tão pequenas. É tão mal machucar o coração daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos aprender que pequenas coisas podem ter sim grandes efeitos. Umas poucas formigas foram a causa da dizimação de uma ninhada de pássaros. E às vezes, uma discussão, eu já vi discussão nascer até mesmo no momento de festa. Parentes reunidos, comemorando, festejando, até bebendo. De repente, uma briga boba entre pessoas que se gostam, entre pessoas que até se respeitavam, mas no momento de bobeira, acontece a briga, acontece a discussão, acontece a inimizade e já aconteceram até mesmo mortes. Eu fiz, por muitos anos, evangelismo em cadeias. E quantas pessoas das cadeias eu encontrei que não eram bandidas, estavam ali porque no momento de bobeira, no momento de cabeça quente, fizeram algo muito grave. Coisa que durou 5 segundos, 10 segundos, uma facada, um tiro, uma paulada, e desgraçou não somente a sua vida, mas a vida de muitos da família. Por isso, lembrando do lagarto, das formigas e do ninho, lembremos, existe alguém que está muito interessado em que nossa vida seja o inferno. Existe alguém que está muito interessado em que hajam encrencas e confusões na nossa família. E precisamos estar atentos a isto, para que quando vierem as confusões, quando vierem as brigas, e elas podem vir, nós tenhamos pelo menos a humildade, a inteligência de contornar a situação. Ligue para aquela pessoa que você magoou, passe uma mensagem para ela, passe um e-mail, marque uma conversa, vá ao shopping com ela, vá ao restaurante com ela, vá na casa dela, mande flores, mas não deixe mesmo que as formigas joguem você na boca do lagarto.